Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Vamos dar início a mais uma meditação de hoje. Pegue aí a sua Bíblia, abra comigo em Êxodo, capítulo 4, amém? Vamos ler juntos nessa manhã que nos fez o Senhor, nesse dia de sol, amém? Que Deus venha nos abençoar hoje. Pegue aí, vamos ler juntos. Diz assim: Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. Ele o fez e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como restantes de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e a derramarás na terra seca, e as águas do rio e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo, ou o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que hás de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele saiu ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras: Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Saindo, Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-lhe, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. E estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto para ti
encontrares com Moisés, ele foi encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo, e o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. A palavra de hoje é uma palavra aonde nós vemos aqui mais uma vez o Senhor aparecendo após ele ter falado com Moisés em meio à sarça ardente. O Senhor, ele aparece mais uma vez, a voz do Senhor aparece mais uma vez a Moisés e lhe concede alguns poderes para que aqueles poderes fossem vistos pelo seu povo e eles pudessem crer. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus que nós faríamos mais milagres do que o Senhor Jesus. Jesus disse essas palavras, que imporiam as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados, expulsaria demônios. Então o Senhor, ele quer que eu e você tenhamos poderes para expulsar demônios, para curar enfermos, para que os outros creiam no Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Algumas pessoas, elas precisam ver para crer, assim como Tomé disse: mostre-me as tuas mãos, mostre o teu lado furado. Algumas pessoas precisam ver para crer. Então o Senhor, ele estava concedendo a Moisés poderes para que o seu povo, aqui diz no último versículo 31, e o povo viu e creu, então adoraram ao Senhor. Mas o que eu quero te chamar a atenção nessa leitura de hoje é para a fala de Moisés, quando ele diz aqui no versículo 10: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Muitas das vezes eu e você nos sentimos impotentes, incapazes. Às vezes nós nos sentimos pequenos diante de alguém ou para fazer determinada coisa para Deus, mas eu quero te falar que o nosso Deus, ele te escolheu, ele me escolheu. Talvez você possa falar assim como Moisés: eu não sei falar. Ou como Jeremias: eu ainda sou um menino. Talvez assim como Moisés: eu não tenho palavras doces, a minha palavra é pesada. Mas o Senhor, ele disse também para Pedro, quando Pedro se sentiu infiel, quando ele rejeitou, quando ele negou Jesus. Então Jesus aparece para ele e diz: Pedro, tu me amas? Então ele disse: sim, Senhor, te amo. E aí Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E aí o Senhor pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? E aí o seu rosto, seu semblante cai e ele se lembra de que negou Jesus. Ele disse: Senhor, tu o sabes. Então Jesus disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Senhor Jesus disse para ele: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe, o Senhor tem essa palavra para as nossas vidas hoje. Talvez mesmo nos sentindo pequenos, mesmo nos sentindo incapazes, a palavra do Senhor vai dizer claramente que Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. É esse que o Senhor quer usar, é eu e você. Deus quer usar a mim, Deus quer usar a você para saquear o inferno, para fazer o ide de Jesus, sabe? Assim como Jesus disse para Moisés, aqui no versículo 11, respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Não foi eu. Então o Senhor diz para mim, para você: quem foi que fez você? Quem foi que te formou no ventre da tua mãe? Porque o Senhor diz que eu te conheço desde o ventre da tua mãe. O Senhor já sabia que você se chamaria, teria o nome que você tem. O Senhor tem uma missão, você tem um propósito.
Então que você não se sinta incapaz, que você não se sinta desmerecido, porque Moisés se sentiu, mas o Senhor o fez libertador do Egito. Então que eu e você possamos olhar para o nosso interior e falar: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Não é na minha força, mas é na tua força. A palavra vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ou seja, uns confiam na sua própria força, uns confiam na sua própria eloquência, uns confiam na sua própria aparência, uns confiam na sua fama, outros confiam nos seus relacionamentos, outros confiam em tantas coisas humanas, no seu conhecimento, na sua capacidade, no seu dialeto, no seu vocabulário. Mas olha, nós faremos menção do nome do Senhor. Vá um por um falar do amor de Deus. Entre no processo de fazer o ID do Senhor Jesus. Amém? E não temas, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, aquele que confiou em você, te dando um chamado, ele vai garantir. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Fique na paz do Senhor. Shalom, shalom.